Se eu pudesse sentar com você assim de mãe para mãe, provavelmente eu te diria essas 5 coisas. São 5 conselhos, 5 lembretes, porque apesar de eu estar aqui numa função de te aconselhar, te lembrar, são coisas que eu digo para mim mesmo, se não diariamente, semanalmente, mas ao longo do tempo e ao longo da vida, eu sempre preciso lembrar. São conselhos que eu peço para que o Espírito Santo me lembre sempre, porque a maternidade, ela tem uma responsabilidade tão grande que algumas coisas a gente precisa levar com um pouco mais de leveza e outras coisas com um pouco mais de intencionalidade. Então eu te diria essas 5 coisas, eu espero que de alguma forma te abençoe. São 5 conselhos muito simples, mas que às vezes a gente precisa lembrar. Eu sempre gosto de dizer isso, às vezes o óbvio também precisa ser dito, né? Então vamos, espero que some e te abençoe de alguma forma. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Canção, eu sou cantora e escritora e aqui neste canal falo de Jesus, da palavra, da vida com Ele, de práticas cristãs e estou muito feliz em ter você aqui comigo. Eu acredito que a maioria sabe, mas para quem não sabe, eu sou mãe de 2 lindas princesas. Vou tentar deixar a foto delas aqui para vocês verem que eu não estou exagerando, são lindas, são maravilhosas. A Maria Júlia de 5 anos e a Chloe de 2 anos e meio. Elas são a prova do amor de Deus na minha vida. E há 5, quase 6 anos atrás, quando me tornei mãe da Maria Júlia, eu descobri um amor tão inexplicável que eu comentava com meu marido na época, eu dizia, eu acho que eu tô pecando, porque eu amo tanto esse serzinho, essa criança, e eu olhava para ela assim, naqueles primeiros dias que a mãe tá nos hormônios assim, bem, né? E eu dizia, não pode acontecer nada com essa criança, ela não pode cair, ela não pode se machucar, ela não pode pegar uma gripe, O senso de responsabilidade que me acometeu foi muito grande. Eu sempre comento isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito responsável, desde criança, assim, tive um senso de responsabilidade muito grande. Mas quando eu me tornei mãe, esse senso se apurou, assim, de uma forma quase que sobrenatural, e eu acho que faz parte do processo, né? Então, junto com esse senso de responsabilidade, como eu disse, vem, às vezes, ou a culpa da gente querer ser perfeita demais, ou achar que a gente pode conduzir a maternidade de todo jeito, ou se não de todo jeito, a gente não pensa muito a respeito dela, vai vivendo um dia de cada vez sem pensar muito, não é? Então, eu sempre preciso lembrar para mim, primeiramente, eu preciso parar de me comparar. Eu acho que é uma das maiores armadilhas do nosso tempo, com feeds, TikToks, até YouTube, né, de mães que conseguem performar, e às vezes não é só performance, às vezes é prática mesmo, é uma rotina que encaixa, uma mãe que acompanha tudo do filho, que sabe tudo do filho. Hoje, inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estou me achando assim uma mãe campeã, porque eu fui ali e consegui fazer as vacinas das minhas filhas, que estavam um pouquinho atrasadas. Eu me senti assim tão empoderada de colocar as vacinas dela em dia, sabe? Mas eu sei que tem mãe que tem a caderneta de vacina em dia, que os lanchinhos que vão para a escola são integrais, naturais, vai fruta, não vai um salgadinho, não vai uma coxinha, não vai, sabe, que tá sempre impecável, que a criança, eu não consigo, eu não dou conta, a minha rotina e a minha vida e até o jeito que a gente vive, eu não estou dizendo que a pessoa que faz isso está errada, pelo contrário, eu admiro demais, troféu para essa mãe, mas eu preciso entender que eu não sou assim, eu não acompanho esse estilo de vida e essa atenção que às vezes a gente acha que os nossos filhos precisam, nem sempre precisam, né? Obviamente que cuidado, carinho é importante, mas às vezes a gente cria um padrão perfeito de uma maternidade perfeita e que para nós, não estou dizendo para as pessoas que assim fazem, que para nós é inatingível e a gente se culpa com isso. Eu já sofri muito com essa questão de querer ser uma mãe perfeita, inclusive é um traço meu, onde eu quero fazer bem tudo, né? Então por isso que eu estou te dizendo que é um lembrete para mim mesmo sempre. E eu preciso entender que eu não sou perfeita, que o Senhor não me ama porque eu sou perfeita, que nunca eu serei amada pelas minhas filhas por fazer tudo do modo perfeito. O que elas precisam mais de mim é de presença, né? E a gente vai chegar nesse tópico também. Então eu
sempre preciso lembrar de não me comparar. Não me comparar porque eu tenho uma rotina diferente, porque a minha vida funciona diferente. Tem mamãe que trabalha das 8 às 18, de domingo a domingo. Tem mamãe que trabalha segunda a sexta, das 8 às 18. Enfim, são jornadas de trabalho diferentes. A minha jornada de trabalho, normalmente, assim, só para vocês entenderem, eu passo cerca de 12 a 15 dias do mês fora de casa. Eu sei, é muito, é um desafio para mim. A média são 12 dias, que são os que eu saio para cumprir a agenda. E aí as minhas filhas ficam com meu marido, que é uma bênção e é um paizão. E nesse tempo que eu volto, eu tento fazer tudo isso, assim, presença, acompanhar, jantar com elas, café da manhã com elas, almoçar com elas, brincar com elas. Dentro da minha realidade, não é todo dia. Eu não tenho, gente, uma planilha de brincadeira para todo dia. Aí tento ir fazer um exame, ir a vacina, ir uma coisa, sabe? Eu preciso entender que eu sou limitada, que perfeito é o Senhor. Então, dentro da minha realidade, eu faço o máximo que eu posso. Mas se eu começar a me comparar, eu vou adoecer. E tudo que as minhas filhas não precisam é de uma mãe doente. Elas precisam de uma mãe, como eu já disse, presente. Então, esse seria, sem dúvida, o primeiro conselho, a primeira coisa que eu compartilharia com você. Vamos junto, minha amiga, pega na minha mão e vamos parar de se comparar. Cada uma tem sua realidade. Gálatas 5:26 diz assim: não nos comparemos uns com os outros. Também vale para a maternidade. Segundo conselho que eu te daria é algo que eu tento viver na prática, que é estar presente de verdade, mesmo quando o tempo for pouco. É um desafio para mim, gente. Os 5 conselhos que eu estou te dando aqui é de alguém que vive eles na prática, alguém que relembra para si mesmo na prática. Eu sou uma pessoa com uma mente criadora, então a minha mente está sempre pensando no que eu posso criar, no que eu posso fazer, em canções que eu posso compor, em livros que eu posso escrever, em roteiros que eu preciso organizar. Minha mente está sempre na próxima coisa, na próxima demanda. E mais do que nunca eu preciso lembrar de quando estar com as minhas filhas, estar 100% com elas. A semana passada eu sentei num cantinho que eu tenho aqui, que eu fiz um cantinho pra gente brincar juntas e para elas brincarem também. E aí eu sentei e eu comprei uma chita, assim, um tecidinho de chita, né? Não sei se você conhece, que é um tecido muito comum aqui no Nordeste. Bem estampado. E eu sentei, procurei uma agulha, inclusive fiquei com vontade de comprar uma máquina de costura, mas eu não sei costurar. É porque a gente está vivendo um tempo, gente, que tudo que vira hobby, a gente acaba lembrando de uma coisinha que a gente, né, quer comprar para executar aquele hobby. Isso é assunto para outro vídeo, hein? Aí eu vou me segurar, vou continuar só com a agulha e com a linha. E aí eu sentei nunca tinha feito isso com as minhas filhas, lembro da minha mãe fazer comigo. Sentei e comecei a fazer roupa para as bonecas. Mas foi um sucesso, a Maria amou, e aí eu fiz tiara, fiz vestido. E foi tão bom e tão leve aquele momento com elas, assim, eu lembrando das minhas memórias com a minha mãe, né, quando ela pegava o tecido, eu cortava 2 buracos e passava o braço assim da boneca, sabe? E eu fui fazendo com elas. E quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô sempre com elas. Na maioria das noites, quando eu tenho um tempinho, assim, desses 3, 4 dias que eu tenho em casa, 2 dias que eu tenho em casa, eu tenho uma bancada ali que a gente espalha tinta, massinha, e eu tento estar presente com elas. E enquanto eu tô com elas, eu converso, eu busco coisas que aconteceram na escola, alguma necessidade que elas tenham, algum medo, enfim, canto com elas, eu tento estar presente. Às vezes eu tenho um tempo, gente, literalmente cronometrado. Eu digo, filha, a gente vai brincar por 1 hora, vai brincar por meia hora, a mamãe não tem muito tempo. Mas eu tento estar com elas 100%. Inclusive, deixo o telefone longe de mim. Às vezes, tá tendo um momento tão gostoso que eu não vou mentir para você, nós dessa geração, né, Millennials e Z, tudo a gente quer registrar, né? Tudo a gente quer fazer uma fotinho. E às vezes tá um momento tão gostoso e vem a minha mente assim, ó, tirar uma foto. E às vezes eu burlo esse pensamento, nem de tudo eu tiro foto. Às vezes eu cedo, às vezes eu tiro foto, às vezes eu faço vídeo, principalmente quando eu vejo elas tendo uma conversinha bonitinha. Eu sei que a minha memória vai falhar. Então às vezes eu deixo o telefone assim, meio longe para elas não ficarem, e me concentro em estar com elas. Eu tento estar com elas de forma intencional, mental, minhas mãos, minha mente e meu coração. Coração, essa é a palavra. Colossenses 3:23 diz: tudo que você for fazer, faça de todo coração. Então, até o brincar com as nossas filhas, elas não precisam, os nossos filhos, né? Você que tem mais de um, não sei, também não sei a idade dos seus filhos, e eu acho que esse conselho vale se você também tem filhos adolescentes. Eu sei que é um desafio, uma fase que eu não cheguei ainda, né? Mas é estar com eles de uma forma leve, puxar uma conversa leve, assistir um filme, quem sabe, não é? Tentar de alguma forma colocar as lentes deles, lembrar da gente na idade deles, ser um pouquinho mais empático,
mudar um pouquinho o tom da conversa, até quando a gente vai aconselhar, né? Eu sei que eu tô falando de uma realidade que eu vivo. A minha realidade é crianças pequenas, mas eu sei que existem outros desafios que eu não abarquei ainda e oro para que o Pai te ajude, né? Porque eu sei o quão desafiador é. Então é estar de todo o coração, porque as nossas filhas, os nossos filhos não precisam da gente perfeitos, eles precisam da nossa presença. Então, o segundo conselho que eu te daria é: esteja presente e esteja de todo o coração. O terceiro conselho que eu te daria, e esse é muito importante, talvez o mais importante, eu decidi não terceirizar a formação do coração das minhas filhas. Eu tenho isso, gente, com um senso de responsabilidade tão grande, assim, para vocês terem uma noção, assim, o quanto eu acho isso profundo. Eu amo ser quem o Senhor me chamou para ser. Cláudia Canção que canta, que escreve, que compõe. Gente, são tudo presentes do céu, grandes responsabilidades, mas a minha maior responsabilidade, aquilo que mais eu apresento ao Senhor, aquilo que mais eu oro, sobre aquilo que eu mais busco é: Senhor, eu não quero perder as minhas filhas são tuas. O coração das minhas filhas é teu. E para que eu conduza as minhas filhas nesse caminho, para que eu ensine as minhas filhas neste caminho, assim como a palavra diz, né? Ensina o menino no caminho em que deve andar. Eu sou intencional com as minhas filhas. Hábitos simples. Às vezes, além dos devocionais que a gente faz na nossa casa, né? As canções que tocam aqui em casa são canções ou infantis, que sejam hinos, ou os clássicos e harpa, que elas já sabem muitas canções da harpa devido aos clássicos e harpa. Elas vêm, gente, sendo produzido, sendo gravado, escuta na Alexa, no YouTube, né? E além disso, eu sou intencional em versículos bíblicos. Eu estou ensinando a ela as duas porções da Bíblia, né? Depositando literalmente a palavra do Senhor. Ah, mas elas são muito pequenas. Você se surpreende o quanto criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos tem facilidade de decorar. E, gente, um disco tem uma palavra e isso é muito verdade, né? Não sei se eu já compartilhei aqui. Os nossos filhos, eles passam, na maioria das vezes, 5 dias por semana. Tem criança que passa até mais tempo, né? Tem criança que passa integral na escola devido ao ritmo e correria dos pais. É uma forma, né, que se tem deles estarem em um lugar seguro e se exercitando e aprendendo, né? E também os pais trabalharem, né? Terem o tempo do ganha-pão, de fato. Mas vamos minimamente pensar que os nossos filhos passam de segunda a sexta na escola. A minha entra aqui, sei lá, 1 da tarde, 1h30, sai 5h30. Então são 4, 5 horas, tem criança que é mais na escola, com crianças de mundos diferentes, com realidades diferentes, com depósitos em suas mentes diferentes, músicas diferentes, conversinhas diferentes, além da professora, que obviamente ela está lá para ensinar o ABC, né? Está lá para ensinar a aula, mas pensa você, seu filho maior, 8, 10, 12 anos, 14, 20 crianças, adolescentes de contextos diferentes, com conversas diferentes, com hábitos diferentes, com culturas diferentes, conversando com seu filho. E aí tu tem um tempinho em casa, às vezes no jantar, às vezes no café da manhã, às vezes no fim de semana, às vezes num tempinho que tu senta com ele. Tentar ser um pouquinho mais intencional. Tentar ter essas conversas na hora de dormir, na hora de acordar, num tempinho que der. Eu não tô dizendo de novo, gente, pra tu ser perfeita, não. Tu ter uma aula todo dia de chatice. Não, mas depositar Jesus no coração dos teus filhos, contar um testemunho que tu ouviu, a conversa que tu tem à mesa, um testemunho que tu estou na igreja, uma situação que você viveu, um livramento que você sabe que alguém da sua família vivenciou. Eu ensino as minhas filhas, já ensinei a elas o Pai Nosso, elas oram assim lindamente. Tá terminando de aprender o Salmo 100. Vou começar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, para elas falarem decorado, bonitinho. E aí, gente, a lista de salmos está aqui, afiada, para eu ensinar para elas a palavra do Senhor. Elas já sabem muitas histórias da Bíblia, personagens bíblicos, histórias bíblicas, morais bíblicas, né? Eu ensino para elas o máximo que eu posso sobre o Senhor, sobre o grande conceito que eu preciso na idade que elas estão, que elas entendam e que os nossos filhos nunca podem esquecer, é que existe um Senhor, existe um Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, foi Ele quem fez. Existe um Deus, por trás disso que a gente acha que foi aleatório ou que a ciência tenta explicar, há um Criador. Existem coisas que a ciência nunca vai conseguir explicar porque é inalcançável, porque foi criada pelo Deus perfeito. Então eu sou intencional
O máximo que eu posso é depositar Jesus no coração das minhas filhas. E eu aprendi isso com meu pai, inclusive ele dizia ensine, e diz ainda, né? Sempre que ele encontra a gente, os meus irmãos, ele fala ensine seus filhos a gostar de Jesus. Então eu tento fazer isso. Eu não terceirizo. Eu não coloco nem na igreja a responsabilidade do coração das minhas filhas. Eu não coloco na salinha da igreja, na tia da igreja, a responsabilidade de ensinar as minhas filhas. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 6:7, tu ensinarás ao teu filho essas palavras. Então a responsabilidade é nossa. E esse, sem dúvida, é um conselho muito importante. Minha amiga, se você falhar em qualquer outra questão, porque nós somos imperfeitas, lotadinha de defeito. Mas se nós formarmos a identidade dos nossos filhos em Cristo, o restante o Pai perdoa. E até os nossos filhos também. Claro que a gente vai tentar se equilibrar, né? Mas sem dúvida, formar o coração dos nossos filhos no Senhor é algo de suma importância, é prioridade. A quarta conversa que eu teria com você, o quarto conselho que eu te diria e que eu digo para mim mesmo é: sejamos exemplo, não só no falar, mas na maneira de ser. Existe um ditado, né, muito forte das nossas mães, avós, dos nossos pais, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Tá tudo bem em outros tempos. No fundo, gente, a gente sempre vai dizer isso em algum lugar, tá? Não tem como a gente tentar ser perfeito porque a gente não se falha, né? Mas essa não pode ser a regra da nossa vida. A gente não pode dizer sempre faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não. Os nossos filhos, eles até ouvem o que a gente está dizendo, mas eles estão aprendendo mesmo, nos observando. Então não adianta tu dizer pro teu filho assim, já falei isso num outro vídeo aqui, né? Sai do telefone, menino, sai dessa tela, menino, desliga essa televisão, menino, e tu tá lá todo tempo na tela. Todo tempo no TikTok, rolando o feed, todo tempo no Instagram, rolando o feed, todo tempo aqui no YouTube. Só vale se for aqui no canal. Tô brincando. Não adianta tu dizer assim, coma a verdura e tu não se esforça para comer também. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Não adianta tu dizer, não fale palavrão e tu fala palavrão. Não adianta tu ter um comportamento e ensinar outro. Os nossos filhos aprendem observando a gente. Eu nunca precisei ensinar a minha filha na hora do jantar, eu nunca precisei ser tão intencional com ela e dizer, filha, coloca o suplá na mesa. Eu tenho o hábito de colocar o suplá, fazer uma mesinha. Nem sempre é mesinha posta, às vezes é só o suplá para proteger a mesa. E aí, às vezes à noite eu digo, filha, vamos jantar? E ela já tem 5 anos, já tá tão grande, gente, que eu tô achando assim, ai meu Deus, o tempo vai mais devagar. E ela abre o armário ali e tira os suplás e espalha na mesa. Eu nunca precisei dizer a ela, mas ela me vê colocando sempre o suplá à mesa. Meu marido disse que outro dia a gente estava viajando e eu estava viajando e aí ela disse, pai, vem jantar. E ele chegou, a mesa estava colocada, os suplás, e ela tirou as coisas da geladeira sem esquentar e colocou em cima da mesa. E o marido achou super engraçado, filmou e me mostrou. Porque os nossos filhos aprendem olhando a gente. Eu acho que eu já compartilhei aqui, não sei se eu compartilhei, acho que sim. Tô repetindo, desculpa se eu estiver redundante. Outro dia eu acordei e a Maria estava sentada aqui na varanda. Eu acordei depois dela. E aí, num momento assim, eu cheguei cansada de viagem. Me perdoa, minha filha acordou primeiro que eu. A gente está falando aqui de uma mãe imperfeita. E ela acordou e sentou ali, e eu acordei. Em seguida, escutei a Alexia tocando uma musiquinha. Trum, trum, trum. Eu disse, filha, que musiquinha é essa? Ela disse, mãe, eu pedi para a Alexia tocar uma musiquinha relaxante. Porque algumas vezes eu peço para a Alexia tocar alguma musiquinha relaxante, ou às vezes eu peço para tocar música clássica, às vezes eu peço muito para tocar o clássicos e harpa, mas como era manhã, ela tocou uma musiquinha relaxante, porque ela me vê fazer isso. Então, se você quer que o seu filho leia a Bíblia na frente deles. Se você quer que o seu filho ore, sua filha ore, deixe que, vez ou outra, eu sei que é um momento secreto de intimidade, mas vez ou outra, deixe que seus filhos vejam você orando. Diga aos seus filhos, a mamãe vai tirar um tempinho para orar. Isso não é se exibir, mas é criar uma memória e um padrão de exemplo na mente dos seus filhos. Eu tenho 1 milhão de memórias da minha mãe orando. Eu sei que ela é uma mulher de oração e aprendi isso com ela. Então, ensinar não só na palavra, mas, assim como diz o conselho de... Eu sempre lembro desse versículo, gente, é porque a palavra está na gente, né? Então, Timóteo, não lembro exatamente qual o capítulo, mas se eu achar, vou deixar aqui.
na palavra, no procedimento, no trato, no cuidado. É Paulo aconselhando a Timóteo: seja padrão dos fiéis, não só na palavra, mas no procedimento também. Então, não seja só no seu falar, mas no seu viver, na sua vida, aquilo que você quer que seu filho se torne. É por isso que filhos melhoram a gente, por isso que filhos são uma das melhores maneiras do Senhor trabalhar na gente, porque aquilo que a gente quer ver neles, a gente se torna exemplo para eles. Então, o quarto conselho é: seja exemplo você também naquilo que você quer que seu filho modele. E o quinto conselho, querendo ou não, tem a ver com tudo isso, que é: Deus está no centro da nossa rotina. Deus não é um assunto raro na nossa casa. Deus é um assunto frequente. Aquilo que Deus faz é um assunto frequente. Aquilo que o Senhor está fazendo é um assunto frequente. Aquilo que o Senhor fez nelas é um assunto frequente. Aquilo que o Senhor pode fazer por elas é um assunto frequente. A Chloe demorou a andar. E ela já tinha 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses. E eu dizia: filha, para maior principalmente, e para menor também, vamos orar para a Chloe aprender a andar. E essas orações eram intencionais antes da hora de dormir. Papai do céu, obrigada. Papai do céu, abençoe a Chloe, ajude ela a andar. E aí, outro dia, o Valentim, meu sobrinho, estava aqui em casa. Ele é filho da Zípora, a minha irmã. E o Valentim tem 1 ano e 1 mês. E ele é bem gordinho, extremamente gostoso e delicioso. E ele não anda ainda, e tudo bem. Eles têm até 1 ano e meio para andar, né, sem alguma intervenção. E aí, quando a Zípora falou: não, o Valentim não anda ainda, conversando com a Maria botou as mãozinhas nas perninhas dele e disse: papai do céu, por favor, ajude o Valentim a andar. Eu me emocionei, a Zípora se emocionou. Eu falo com vontade de chorar porque eu sou uma mãe. E aí eu entendo que eu estou depositando Jesus nas minhas filhas. Outro dia, semana passada, a gente estava perdido. Ai, deixa eu me equilibrar aqui. Eu não sei se você acompanhou, mas em Recife teve uma grande chuva, assim, e alagou alguns pontos. Eu tive uma agenda que eu precisei passar por um ponto super alagado, gente. Eram 5 quilômetros, assim, de alagamento. Eu precisei dar uma volta, que eu fiquei 3 horas já nessa volta, assim, num bairro dentro de Recife. E a gente andava e as minhas filhas estavam com a gente. Eu, meu marido e as minhas filhas no banco de trás. E a gente subia, descia morro, chegava assim, na borda da BR e tinha que voltar. Porque o alagamento não deixava a gente passar. E a gente andava. E eu ligava pro meu irmão. Não vou conseguir, meu irmão tinha conseguido passar. Não vou conseguir na agenda e tal. Ele tenta e nananã. E a Maria viu isso do banco de trás e disse: papai do céu, por favor, nos mostre o caminho. Ah, gente, não tem como. Por que isso acontece? Não é porque eu sou boa, não é porque eu sou perfeita. Minha filha vê eu perder a cabeça às vezes, vê eu brava às vezes, vê eu... Mas se tem uma coisa que eu tento, é depositar Jesus no coração das nossas filhas e na nossa rotina fazer elas entenderem que Deus é o centro da nossa vida, que quem nos ajuda a resolver nossas questões é Ele, que não é dinheiro, que não é inteligência, que não é saber humano, mas é o Senhor. Então, em conversas comuns, em situações comuns: mamãe, o fulaninho tá doente. Ô, filha, vamos orar pelo fulaninho. Às vezes eu assisto um filme com as minhas filhas que não necessariamente é um filme cristão, mas eu assisto o filme: filha, você acha que esse comportamento desse personagem tá certo? E eu escuto o que ela vai dizer. Se ela me der uma resposta errada, com amor, eu ensino a ela qual é o caminho correto. Então, é a gente ser intencional com a criação dos nossos filhos, não só nos momentos espirituais, não só na hora do devocional, não só na hora da oração pela comidinha, não só na hora de orar, não, é ser intencional. Lembrar aos nossos filhos que Jesus faz parte da nossa vida, que Ele resolve as nossas causas, que Ele é o motivo da nossa alegria, que Ele é a resposta das nossas orações, que quando dá tudo certo foi Ele, que quando não dá certo Ele continua com a gente, porque Ele é suficiente. Então, reconhecer que todos os caminhos da nossa vida perpassam pelo Senhor, passam pela vontade de Deus, passam pelo reino de Deus, né? Esse reino que a gente precisa buscar em primeiro lugar. Então, reconhecer que a nossa vida passa pela vontade do Senhor é algo que eu tento depositar nas minhas filhas, não só em momentos espirituais, mas em momentos do dia a dia. Até a natureza que a gente... Foi o Senhor que fez, é Ele. Eu sei, gente, claro, tu é chata, tu fala de Jesus, tu fala de Deus. O mundo está ensinando muita coisa para as minhas filhas. Se eu, no tempo que tenho,
e eu e meu marido e minha casa não formos intencionais no máximo que a gente puder, o mundo tá aí, ó, com um bocão aberto, né, para falar tudo o que quer e para vomitar o que parece ser verdade, o que parece ser atrativo, mas que no final é morte. Então sim, Jesus, o reino, Deus, vida eterna é assunto intencional aqui na nossa casa e que eu aconselho que seja na sua também. Eu quero dar um último conselho a você, mamãe, como um abraço mesmo. Cuide de você também. Cuide do seu coração. A responsabilidade de ser mãe, como eu disse, ela é pesada e tem dia que a gente vai estar cansada mesmo. Não se envergonhe de dizer para o seu filho e para a sua filha: hoje a mamãe está cansada, hoje eu não vou conseguir brincar. Mamãe trabalhou muito hoje. Eu sei que você tem que fazer um esforcinho, né? Mamãe que trabalha a semana toda aí. Oh, Deus, te entendo, viu? Porque eu chego de viagem, gente, eu chego para descansar, mas não dá, nem toda a verdade. Que eu tenho que, né? É tanto tempo fora de casa que eu às vezes passo um pouquinho por cima do meu cansaço para estar com elas. Então cada um tem seu desafio. Mas naquele dia que não der mesmo, não minta. Filha, mamãe tá cansada. Filho, mamãe tá cansado. Não tente ser uma super heroína na frente do seu filho ou filha maior, adolescente, jovem. Seja verdadeiro, seja vulnerável. Quando for preciso, né? Porque na maioria das vezes a gente vai ter que se posicionar, né? Tem uma frase que é forte, difícil, nem sempre a gente vai poder ser amigo dos nossos filhos, né? Eu amo ser a melhor amiga da minha filha, mas tem hora que eu não posso ser amiga, vou ter que ser mãe, né? Me posicionar, chamar atenção, com amor, mas posicionar. A gente tem papéis, né, a desempenhar, ela como filho, eu e você como mães, ele como filho, você como mãe. Então tem hora que a gente tem como alisar, não, né? Mas eu tô falando que em algum momento da sua vida, quando precisar, seja vulnerável. E que bom que você tem, quando o fardo estiver muito pesado, porque a vida com Jesus, gente, às vezes a gente acha que prega assim uma vida muito leve, né? Eu não vou nem utilizar a palavra leve, que a palavra, o texto que me veio à mente tem esse termo, mas a gente acha que não há fardos, mas há fardos. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí o texto diz assim, ó: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem um fardinho aí. A questão é quando ele fica muito pesado. Não adianta a gente querer viver a vida sem uma responsabilidade, sem um peso, sem Há um fardo, há um jugo. É a vida, mas com Jesus é leve. Quando estiver muito pesado, aí você corre e joga o fardo pesado nos pés do amado, nos pés de Jesus. Cuide da sua mente, cuide do seu espírito no Senhor, em oração, leitura da palavra, cuide de você, pintei seu cabelo, uma roupa bonita, ou pelo menos uma roupa mais organizada. De novo, seus filhos estão observando. Eu não estou falando para tu ser de blazer dentro de casa e nem colocar, e nem sempre não estou dizendo para tu fazer uma maquiagem. É o meu sonho, gente. Eu queria ser a mãe bonita em casa, sabe? Mas não sou. Às vezes eu consigo passar um protetor, mas uma mãe organizada, com a roupinha organizada, uma mãe cheirosa, sabe? Isso não é só por eles, é você. Você passa num espelho dentro de casa, tu tá toda acabada, mulher. A gente fica para baixo, sabe? Então, tenta acordar 10 minutinhos antes, né? Lava o rostinho. Tem um meme na internet que é uma graça, né? Minha skincare, passa uma aguinha na cara, no rosto, né? Tem que ser chique rosto, né? Pintei o cabelo, organiza as coisinhas, passa um creminho, um body splash, uma coisa. Começa o dia cantarolando, porque às vezes a gente tá até para baixo, gente, mas o nosso comportamento, aquilo que a gente vê, muda a nossa mente. Isso é um conteúdo que eu vou trazer depois que eu tenho estudado, gente. E, às vezes a gente acha que é a mente que manda o que está aqui, ó, mas na verdade é aqui que manda na mente. Então, teu comportamento pode mudar o que você está sentindo. Então, cuide de você, minha irmã. Não cuide só dos seus pequenos, o seu filho, sua filha, seja ele criança, adolescente, ele precisa de você bem. E o pai quer você bem também. Então, cuide de você, cuide da sua alma, cuide do seu coração, cuide do seu exterior, dentro da sua realidade, de novo, porque já aprendemos aqui que não vamos nos comparar, né? No dia que der para fazer uma escova, faz, fazer a unha, faz, né? Cuide de você, minha amada, cuide da sua mente, cuide da sua língua, das suas palavras. Você merece viver o melhor de Deus na terra. Seus filhos merecem, sua casa merece. No fim das contas, o que eu quero te dizer é que eu não sou uma mãe perfeita. Eu sou uma mãe intencional. E intencionalidade já é meio caminho andado para criarmos filhos fortes,
filhos que amam ao Senhor, boas pessoas na sociedade e tendo a nossa fonte não em nós mesmos, não no nosso saber, mas no Senhor, que é a fonte de toda sabedoria, de toda vida, de toda saúde e de tudo aquilo de bom que essa terra tem pra gente. Bom, é isso. Se você já faz algumas dessas atitudes, ou se você pelo menos vai começar a tentar, já é mais do que parece. Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com uma mãe que precisa lembrar. Eu vou assistir esse vídeo de novo, quantas vezes for necessário. Precisa lembrar desses conselhos e de coração, que o Senhor te dê um presente nesse dia, né, nessa semana, não só hoje, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas que você seja presenteada pelo Senhor. Deus te abençoe. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar outros vídeos que virão. Deixa o seu like. Aqui também temos uma área de membros, onde a gente tem vídeos exclusivos. É um pessoal abençoado que apoia o canal, que abençoa o meu trabalho aqui, né? Ó, gente, é uma aventura para criar conteúdos para vocês aqui. É a mãe se dividindo em 1000 fases, em 1000 coisas. Mas lá na área de membros a gente tem devocionais, tem leituras gerais de textos, né? Agora há pouco a gente teve o livro de Pedro num devocional mais geral, e tem outros conteúdos por vir, que pretendo fazer séries de estudo para você estudar a palavra junto comigo, e você apoia o canal, obviamente, se você quiser, porque todos são bem-vindos aqui também no canal público, né? Deus abençoe a cada membro que está inscrito, como eu disse, nessa área especial. Se você quiser, é só acompanhar aqui e ver os benefícios. Um cheiro, Deus abençoe. Finalzinho. Meus livros também estão disponíveis alendacanção.com, tá? Tem devocional, tem ficção cristã, tem tanta coisa boa. Me abençoa, tá? Um cheiro, Deus te abençoe e até a próxima.